90. R$ 293 no novo. Só um pouquinho, Laurindo. Que não apareceu ainda o pessoal cantar. R$ 293 no inário novo ou 530 no inário antigo. O sábado chegou. Aproveitando que deu essa intercorrência, vamos lembrar de quem tem o inário de trazer para a igreja. É importante nós termos o inário em mãos, né? Ainda mais que temos inário novo agora. A gente não pode só contar com a parte, né, da projeção lá na frente. Vamos lá, então? Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de bonança lembra o Deus que nos criou. Pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Nesse momento, eu convido a você, aqueles que quiserem e que puderem se ajoelhar na presença de nosso Deus, nós vamos falar com Ele nesse momento. Pai eterno, Pai grandioso, Pai de amor, estamos nesse momento na Tua presença, neste santo dia, dia do Senhor, a qual viemos à Tua casa nesta noite para Te adorar, para Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tem derramado sobre o Teu povo, em especial a esta igreja. Querido Pai, Te agradecemos pela oportunidade de termos aqui Dr. Naor, que vai expor a mensagem, vai trazer assuntos para o nosso conhecimento
mas não somente para nosso conhecimento, mas para alicerçar mais ainda a nossa fé. Pai querido, derrame o teu Santo Espírito sobre cada um aqui, sobre cada família aqui representada, que nós possamos aqui ouvir a tua voz esta noite e que possamos sair daqui cheios do teu amor, cheios da tua graça, cheios do teu Espírito Santo. Fique conosco, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não, deu. Alegria poder contemplar os filhos de Deus aqui na igreja nesta noite. Nós estamos felizes em poder ter você conosco e queremos rogar a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Alguns estão assistindo online, e a bênção do Senhor seja extensiva à sua casa, à sua vida também. Hoje nós estamos começando um final de semana diferente. É um final de semana onde o tempo é igual, o período da noite e do dia, mas o tema ou os temas que nós vamos ouvir, eles não são costumeiramente falados por nós ou entre nós na profundidade que nós vamos ouvir de hoje até domingo. A verdade é que nós vamos aprender, relembrar, por fim nós vamos confirmar que somos feituras de Deus, vimos das mãos de um Criador. E temos conosco dois homens, pai e filho, né? Por nada alguém que me pegou essa frase está esperando, dizendo, mas não falou do Espírito Santo? Não, falando do pai e do filho, Dr. Naor e o Dr. Tiago. E o Dr. Tiago hoje está no IAESC. Conversei, quando fechamos aqui a data, eu conversei com o pastor Wesley, e aí o Dr. Tiago está lá, falando para a juventude do IAESC. O Dr. Naor está conosco hoje, à noite e amanhã de manhã, e amanhã à tarde os dois, ok? Vão estar falando. Domingo de manhã vamos ter um estudo de campo, possivelmente abrigados por causa do clima, mas vamos falar um pouquinho mais amanhã. Nós devemos estar dentro de um museu, vendo e ouvindo, então, a preleção de quem entende. E domingo à noite nós vamos encerrar. E o Dr. Naor está conosco aqui hoje, ele que é bacharel em Geologia pela Unesp, e ele é mestre e doutor em Geotecnia pela USP. E aí se vão alguns anos da vida. Ele, casado, pai de 4 filhos, né? O segundo está conosco, né? É o Israel, o Tiago, a Ana Cláudia e a Sara. Eu só não perguntei o nome da senhora, sua esposa. Noemi. Agora todo mundo já sabe. Me contou, todo mundo sabe. A Noemi. Ok? E é uma alegria. Nós temos aí o Dr. Naor, eu vinha falando com as meninas, é uma família bem estruturada. Conversamos um pouquinho, mas uma família bem estruturada. E família faz parte do plano do Criador. Foi o ideal dele lá no começo, né? Um homem, uma mulher, exatamente assim, homem e mulher. E aí o direito de procriarem a imagem do Senhor, nosso Deus. Bom, doutor Naor, antes de eu lhe dar a palavra, deixa eu mostrar para todo mundo aqui alguns brindes que nós vamos dar. Na verdade, amostras, eu não trouxe tudo aqui não. Nós temos aqui alguns livros, tá? Este aqui é Escavando a Verdade, Dr. Rodrigo Silva.
Ok? Alguém já leu? Sua chance. Se você ganhar, lógico. A História da Vida, pastor Michelson. Já leu? Uma pessoa? Então, se ela ganhar, ela vai dar para alguém. A História da Vida. Nós temos aqui também, Dr. Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé. Grande, né? Já desistiu? Não? Quer ler? Alguém já leu? Eles não leram esses, tá, doutor? Eles leram outros, muitos outros livros, a começar pela Bíblia. Leram, o povo aqui lê a Bíblia. Né? Dr. Ariel Hoff. Origens. Aqui nós temos um relacionamento entre a ciência e a Bíblia. Ciência e religião. Ok? E temos uma outra obra aqui. Eu estava vendo algumas obras suas, artigos múltiplos. Sabe dizer quantos são? Não, quantos são os seus artigos escritos, não sabe? Eu parei em 54. Né? Eu não quis continuar. Eu parei em 54 artigos escritos. Né? Se alguém quiser depois, a gente tem ali os links desses todos. Tá? Os links não, pelo menos os títulos. Né? Aí você procura. Nem todos estão lá, eu penso. Mas o Dr. Naor tem este livro aqui, olha. A Grande Extinção em Massa. Tá? Alguém já leu? Felipe leu sua tese de doutorado no encontro criacionista em Joinville, há uns 10 anos atrás. Felipe, levanta a mão lá aqui. Ok? Bom, este material aqui pode ser seu. É óbvio que nós não temos para todos, mas nós temos mais, não são só esses. E de hoje a domingo nós vamos deixar nas mãos de vocês. E é importante nós aprimorarmos o que conhecemos, conhecermos o que nós não sabíamos e termos a convicção de que Deus criou, Deus mantém e Deus tem salvo o ser humano. Eu falei com as meninas hoje ali, falei, o Fernando fez uma chamada legalzinha, né, para um encontro, tá certo? Ele criou lá, que é o perfil dele, alguma coisa dos dinossauros, do dilúvio, tá, esse menino aqui, e aí ele fez uma chamada para os amigos, e enfim, tá ok? Gostei, parabéns, gostei muito da sua chamada, do seu videozinho. Mas hoje, nós não vamos ter uma música, nada. Dr. Naor, por favor, tá? Este tempo a seguir é seu. Aqui nós temos alguns irmãos da Central, da Ilha da Figueira e do Jardim do Vale. Esse é o nosso distrito. Mas temos também o distrito do São Luís, que é dentro da cidade. Eu estou vendo alguns irmãos aqui. E temos o distrito de Guaramirim, que é um município adjacente. Tá? E alguns irmãos estão conosco. Sexta-feira, às vezes, é mais complicado para alguns, chegando às 6 horas do serviço e tudo mais, mas, de qualquer forma, eu sou daqueles que não questiono o ausente. Eu agradeço o presente. Né? E os presentes estamos aqui e alguns vão aproveitar assistindo online ali. Mas Deus lhe use como tem feito até hoje, para que, mais uma vez, nós possamos ter a convicção de que o diabo tenta, mas Deus levanta a mão e diz, tá, já era, a verdade é uma só e nós caminhamos nesta verdade. Que Deus abençoe. E Deus abençoe a cada um de nós. Deus lhe ilumine. E a nós, como ouvintes, para assimilarmos uma verdade nesta noite. A igreja é sua. Som. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Que eu saiba, é a primeira vez que eu venho aqui. Mas o carinho que eu recebi de vocês, como se fossem amigos, antigos amigos, que estou revendo. Será um fim de semana abençoado por Deus, assim eu desejo. Não se esqueçam que quando escolho compartilhar esse assunto com outras pessoas, eu sou um grande beneficiado. Deus realmente tem me abençoado muito. E gostaria de lembrar alguns nomes. O Morvan,
gentileza de buscar em Joinville de madrugada. Muita gentileza sua. Convite feito pela doutora Carol, pastor Isaac, pessoas extremamente gentis. O Tiago e eu estamos felizes, num lugar muito confortável, com um banquete para uma semana. Vou ficar menos tempo. O carinho de vocês, a irmã Ingrid, em sua casa, conhecendo a sua família, uma alimentação deliciosa. É uma alegria estar com vocês, novos amigos, espero revê-los em breve. Eu gostaria de iniciar a nossa fala de hoje à noite, estou lembrando também daqueles que estão nos assistindo, que realmente o seu tempo dedicado a escutar aquilo que será exposto seja de grande benefício para você. Aqueles que trouxeram a Bíblia, podem me acompanhar em Romanos, capítulo 1, versículos 19, 20. 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Existem aqueles pesquisadores que se dedicam ao estudo da natureza. A área da física, a biologia, química, geologia, paleontologia e outras áreas afins para compreender o mundo natural. Esses cientistas deviam ser as pessoas mais gratas e sensíveis à bondade de Deus, porque eles têm o privilégio de reconhecer a Deus no mundo natural. Se eles não reconhecem, a Bíblia diz que eles são indesculpáveis. Porque Deus se revela de maneira muito clara na natureza, maneira visível, de maneira completa. A revelação completa é a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus também se revela por meio da natureza. E quem não o reconhece não tem desculpas. Quando eu falo reconhecimento, nos aspectos estéticos da natureza, nos aspectos funcionais e também no que diz respeito à atividade científica, em todos esses aspectos. Muito bem, como foi mencionado, eu sou geólogo. E tenho compartilhado esse assunto aqui, que eu vou expor hoje, não só em meio a irmãos de fé, sejam adventistas, sejam batistas, presbiterianos, luteranos. Já estive em quase todas, eu diria, em várias instituições do curso de teologia, batistas, presbiterianos, metodistas. Teve Aparecida do Norte entre católicos, tive também o privilégio, mas também o meio acadêmico. Boa parte das universidades públicas do país eu pude visitar apresentando esse mesmo tema. Muito bem, o título que escolhemos para essa noite: a maior tragédia ambiental da história da Terra. Estava esses dias viajando em Minas Gerais, participando de eventos na FAD Minas e também em Belo Horizonte. Em duas ocasiões eu passei perto daquele local onde Brumadinho, onde houve realmente um desastre provocado pelo homem, induzido pelo homem. E é interessante verificar que talvez algumas escavações futuras
nesse lugar que ainda está devastado, não foi recuperado ainda. Se eu escavar uma certa profundidade, algum tipo de organismo que estiver lá há um bom tempo, já desde que ocorreu o acidente, sem nenhum contato com a atmosfera, pode estar sofrendo um processo de fossilização. Mas, de modo geral, quando falamos em fósseis, nós olhamos as camadas, como vocês estão vendo aí. Se eu pudesse ir com vocês no Grand Canyon, alguém já esteve no Grand Canyon aqui, passeando? Se você não esteve lá, você deve ter visto várias imagens, várias ilustrações, vários vídeos. Aquelas camadas, plano paralelas, com cores diferentes. Elas têm uma extensão lateral imensa, uma persistência lateral muito grande, por centenas, até às vezes milhares de quilômetros. Então, você chegando perto, você vai identificar em muitas delas fósseis. Qual origem? Eu não posso falar em origem dos fósseis sem pensar no material que abriga os fósseis, rochas sedimentares. Ambos se depositaram simultaneamente. Qual a história, então, que as camadas sedimentares e os fósseis nelas contidos pode realmente nos contar? Que história é essa? Vamos tentar elucidar isso para vocês nesta noite. Então, eu tenho aqui à frente alguns fósseis que, pela aparência, tudo indica que vieram da Chapada do Araripe, a região que fica no norte do país, parte norte e parte nordeste. São fósseis de peixes muito bem preservados. Você consegue identificar as escamas. Alguns desses fósseis foram encontrados com restos de alimento no estômago, petrificados, identificáveis. E alguns desses peixes estão engolindo outro e foram mortos assim. Quem estava comendo morreu feliz, né? Morreu comendo. Porque ainda estava sendo comido, não? Que tragédia. Mas mostrando que eles foram pegos de surpresas. Foi a morte e um soterramento súbito. E é comum encontrar a semelhança desse aqui, até mais, os peixes em posição retorcida, ou seja, estavam agonizando, soterrados em vida. Então, como colocar milhões de anos nesse contexto? É simples. Se essa camada aqui, que tem um resto, um crânio de dinossauro, depositou em 10 milhões de anos, por exemplo. Então, houve tempo necessário para a camada depositar, até completar em milhões de anos. Nesse processo, essa cabeça aqui, esse crânio, ficou exposto milhões de anos. Um animal morre e fica exposto alguns dias, semanas no máximo, desaparece. Animais carnívoros, necrófagos, decompositores, acabam com ele. Só que os fósseis, como são encontrados, não têm vestígios da ação de necrofagia, não. Então, eles não ficaram expostos muito tempo. Ou seja, se eu colocar milhões de anos nessas camadas, não deveria aparecer nenhum fóssil. Simplesmente não existiriam. Então, como você imagina um soterramento lento em milhões de anos dessas camadas, com a preservação de fósseis? E alguns desses fósseis foram encontrados com material orgânico não mineralizado. Ou seja, matéria ainda, colágenos, proteínas preservados. E até carbono 14 foi encontrado também. Então, como? Carbono 14 permite medidas de tempo até alguns milhares de anos. Mas os peixes têm milhões, os fósseis que estão, a maioria, inclusive os dinossauros, supostamente, segundo o modelo convencional, 70 e poucos milhões de anos. Então, você, de imediato, olhando para essas camadas, eu nunca cheguei, meu curso de geologia inteiro, ia para o campo com os professores, com os colegas, como você pode atribuir milhões de anos à formação desse pacote aqui de rocha sedimentar. Agora você vai entender o que aconteceu então, por que existe isso,
Como já disse, em alguns lugares atualmente onde ocorreram desastres naturais, geológicos, não é? Especialmente, você fica pensando, será que é um lugar propício para a formação de fósseis? Olha só, isso aqui é uma camada sedimentar se formando. Aonde? No ambiente urbano. Aonde? No Japão, em 1911. Espera um pouquinho, aqui está errado, é 2011. 16 mil mortes. Um helicóptero estava aqui em cima e pegou essa imagem. Eu tenho o vídeo, você encontra na internet o vídeo. Então, camadas de sedimento em movimento, levando casas, prédios, aviões, tudo pela frente. Aqui embaixo, se esse pacote ficar quietinho, ninguém mexer, quem sabe um dia ao escavar encontre algum animal em estado de fossilização ou parcialmente fossilizado. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um desastre natural. Okay? Isso aqui é mais trágico ainda. Em vez de 16 mil mortes, 23 mil mortes. 1985. Armeiro. Aqui em cima, indo para cá, está o vulcão Nevado del Ruiz. Entrou em erupção em 1985. A encosta desse vulcão de material solto, né, com cinzas vulcânicas e restos de material vulcânico, devido à explosão, calor, fez com que esse material fosse levado para baixo do vulcão, como se fosse um pacote de lama em alta velocidade e soterrou boa parte da cidade de Armeiro. Sobrou um pouquinho de casa aqui, aqui está embaixo dessa lâmina de sedimento. 23 mil pessoas foram mortas nessa ocasião. Okay? Então, aqui embaixo, se eu realizar uma escavação e chegar na base, uma certa pressão, uma temperatura adequada, pode ocorrer formação de fósseis. Novamente, um lugar propício? Sim, mas eu tenho que ter um desastre natural, eu tenho que ter algum tipo de isolamento súbito de qualquer ser que porventura esteja na região para ser preservado como fóssil. Esse aqui, Plínio, lá atrás, no início da era cristã, ele presenciou de longe e relata mais ou menos o que ele viu a erupção do Vesúvio do ano 79. 16 mil mortes. Será que existe algum ser humano fossilizado aqui embaixo dessas cinzas? Sim ou não? Sim. Vamos ver? Pompeia e Herculano. Restos humanos fossilizados. Em posição de agonia. Eles estavam realmente tentando fugir e aquele material piroclástico, cinzas vulcânicas, a 500 graus Celsius, foram inalados. Então, o sofrimento intenso, corpo retorcido, morreram e foram preservados pela própria cinza vulcânica. Na realidade, não é bem o corpo deles. O calor foi tão grande que o corpo se desfez e sobrou um vazio, um molde. Esse molde foi preenchido com gesso e reproduziu exatamente o corpo e na posição que ele estava. Tem uma imagem emblemática, trágica, de um cão de costas, com o corpo todo retorcido, com as patinhas levantadas, realmente morreu em agonia. Novamente, eu preciso ter um desastre natural, uma catástrofe e um súbito sepultamento para ocorrer a formação de fósseis. Então, desastres naturais ou tragédias naturais com extinção ou mortandade em massa. Isso realmente pode ocorrer nos dias de hoje, mas no passado foi muito maior. Então, quando eu mostrei aquela primeira imagem, as várias camadas com fósseis, aqui, ó, Museu dos Dinossauros no Arizona. Eu estive aí em 99 e você vê realmente a rocha. Tiraram o matinho que estava em volta, o material meio solto e construíram um museu em cima do afloramento de dinossauros. Então vocês estão vendo aqui
restos. Esse aqui parece estar bem lustroso, porque as pessoas passam a mão várias vezes, então ele ficou até um fêmur de dinossauro. Então, esses ossos estão por toda parte. Mas vem cá, você disse que dinossauro precisa ser rapidamente soterrado para ser preservado. Qualquer animal, para ser preservado como fóssil, precisa ser sepultado rapidamente. Mas, e as partes que estão soltas aqui? Nem sempre você vai encontrar, por exemplo, um dinossauro inteirinho, um esqueleto completo. Uma parte para cá, crânio para lá. No processo de transporte, o atrito mútuo entre um e outro faz com que saia um braço, saia uma perna, saia uma cabeça. Porque o estado de preservação, sem a ação de necrófagos, é tão assim, bem preservado, tanto no esqueleto completo como em cada osso individualizado, mostrando que todos sofreram um rápido soterramento na mesma ocasião. E então, os outros tipos de fósseis, trilobitas, libélulas, seres. Se você pega uma libélula pela asa, sem o devido cuidado, você desfaz a asa, é delicada. Como um inseto como esse pode ser preservado de maneira tão perfeita? E tem mais um detalhe: as libélulas fósseis, muitas delas têm 1 metro de diâmetro. São enormes, imensas. E a gente vai ver isso em vários animais que existem como fósseis, com seus representantes atuais. Os antigos eram maiores. De alguma forma, isso mostra que as circunstâncias para a vida eram muito mais favoráveis antes do que hoje. O gigantismo também vai pelo mesmo caminho. Um mundo melhor já existiu no passado. Ovos contendo embriões aqui de dinossauros, tanto na Patagônia como na Mongólia. É muito comum se encontrar ovos de dinossauros. Esses peixes são, de repente, surpreendidos. Estavam nadando, um cardume, foram soterrados todos de uma vez. Milhões de anos, não tem como. Tartarugas em posição de nado foram soterradas e estão fossilizadas nessa posição. Morte catastrófica, rápido soterramento. Vários protoceratops, lembra dele? Aquele que parece com triceratops, mas não tem os chifrinhos, menorzinho. Aqui, vários deles estão juntos. Parece que foram levados por uma grande quantidade de água, enxurrada e depositados no lugar. A nítida impressão é essa. O que vem a seguir? Uma ictiosauro, uma espécie de réptil marinho, dando à luz a um filhote. Foi surpreendida nesse momento e fossilizada. Como colocar milhões de anos na formação desse fóssil? Esse aqui eu falei que morreu feliz, o da direita, e desesperado, o da esquerda. Sim. Milhões de anos aqui? Como? A ave perfeitamente preservada, inclusive com as penas, as impressões das penas preservadas. Aqui um pequeno réptil que ocorre na formação, ou subgrupo Irati. É uma formação geológica que ocorre no sul do Brasil e na África também, mostrando que esse animal foi soterrado quando ainda o Pangeia estava intacto, antes da abertura da separação das placas tectônicas. E se você quiser encontrar pessoalmente, pega o seu carro, vai para São Paulo, pega a estrada que leva você a Piracicaba, e de Piracicaba vai em direção a Rio Claro. E você vai encontrar várias pedreiras desativadas de calcário. Então, entre numa delas, pede licença e começa a vasculhar. Você vai encontrar muitos pequenos répteis muito bem fossilizados. Animais grandes, mamutes, rinocerontes e outros animais também fossilizados. Ou seja, os fósseis têm uma história para contar. Alguma coisa que ocorreu só no passado, nunca mais ocorreu, deixou realmente os vestígios muito claros, para não termos desculpas. Muito bem, o interessante
é que esse mapa é um mapa global. Tudo que está em verde, em azul mais escuro, se eu escavar, eu vou encontrar isso aqui. Ou seja, esse tipo de material, camadas com fósseis, são encontradas no mundo inteiro. Se eu fizer um corte aqui na bacia do Paraná, se eu fizer um corte em bacia aqui da África do Sul, qualquer lugar realmente da Europa, da Ásia, Estados Unidos, você vai encontrar realmente camadas contendo fósseis. E de um modo geral, tem algum geólogo aqui? Como você estiver me assistindo, é impressionante quando você vai no Grand Canyon e em outros lugares onde as rochas afloram em alguma encosta natural, que as camadas elas têm contatos plano-paralelos. A persistência lateral das camadas sedimentares é muito grande. E se eu não tenho cortes naturais, realizo sondagens, ao correlacionar o produto dos testemunhos de sondagem de cada um desses furos, eu vou resgatar a posição das camadas subhorizontalmente. Então isso que eu estou vendo aqui ocorre globalmente. Então alguma coisa catastrófica ocorreu no mundo inteiro no passado para que hoje eu tenha os fósseis bem preservados das camadas. Okay? Ou seja, eu estou vendo aqui uma distribuição global das bacias fanerozoicas. Bacias não parece uma bacia, é irregular. Mas se eu pegar essa bacia irregular, aqui no meio eu vou ter 7.000 metros de espessura. 4.000, 3.000, 2.000, até zerar para as bordas. Então, é uma bacia. E os demais também. Elas são irregulares, porque a geologia trabalha com vários esforços, e isso acaba gerando uma deformação, mas as bacias, algumas têm um formato bem arredondado, como ocorre nos Estados Unidos, bem circular. A de Michigan é uma dessas. Muito bem. A palavra fanerozoica, do grego, faneros, visível, zoico, vida. Ou seja, as camadas que contêm fósseis, camadas fanerozoicas. Contém organismos predominantemente marinhos, mais de 90% dos fósseis são de origem marinha, mostrando que essas áreas foram cobertas pelo mar no passado, de maneira recorrente, repetida, não só uma vez. Lentamente ou rapidamente? Fica fácil de entender, né? Lógico, rapidamente. E esses seres estão muito bem preservados. Agora, uma coisa que você talvez não esteja acostumado. Eu peguei um mapa global. Nas regiões com bacias e nas regiões que não têm bacias sedimentares, por exemplo, vou voltar aqui. Nas regiões que estão em branco aqui, ou nas bacias, de modo geral, no mundo inteiro, eu vou encontrar essas estruturas circulares. O que são elas? São crateras de impacto. Meteoritos. Espera aí, são vários. Choveu meteoritos do passado aqui na Terra? Sim. Mas os cientistas falam que caiu um meteorito em Chicxulub, na região do México, e acabou com os dinossauros em toda a Terra. Não. Sabe-se hoje que muitos meteoritos caíram. Agora, dá uma olhadinha. Eu estava nos Estados Unidos, em 99, fazendo um tour geológico. Fui num lugar onde vendia souvenirs, lembranças, etc. E encontrei um mapa geológico de 98, bem atualizado, 99, um ano de existência. E vi uma coluna fanerozoica, ou seja, rochas que contêm fósseis, do lado, cheia de crateras de impacto. Falei, nossa, mas são muitas. Comecei a estudar, na realidade, cada dia se descobre mais uma. São centenas. Mas vocês acham que isso aqui é muito? É pouco. Vamos fazer uma comparação com a Lua. A Lua está cravejada. Aqui é a face visível e a face oculta. O movimento de translação e de rotação da Lua coincidem. Então isso faz com que você sempre veja a mesma face. Ok? Se você pega um binóculo comum e olha com um pouquinho aumento, a Lua está cravejada de impactos meteoríticos. Crateras de impacto. O homem esteve lá, alguns creem que não, mas esteve lá sim. Recolheu amostras e trouxe para a Terra. Então,
Mais de 30 mil crateras foram catalogadas na Lua, mas várias estão sobrepostas. Inclusive, caíram na Terra, em grande quantidade. A pergunta, se caíram aqui aos milhares, quem atraiu esses corpos celestes, esses asteroides para a Lua? Foi a Lua ou foi a Terra? Foi a Terra. A Lua estava no meio do caminho. A atração gravitacional da Terra é muito maior. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é muito realista. A Lua está aqui. Ela está no caminho. Mas os maiores atingiram a Terra. Mas por que eu não vejo a Terra com todas as crateras com a Lua? É porque na Lua não tem água. Na Terra, muita água correu. Nessa época, inclusive, mega tsunamis varreram todas as áreas continentais. No Pangeia e depois do Pangeia, conforme as áreas continentais foram se dispersando. Então, eu tenho muitas crateras de impacto na Terra e várias delas foram obliteradas pela ação de águas transportando sedimentos, o que não ocorre na Lua. Então, existe mais ou menos 200 de crateras catalogadas na Terra, mas certamente esse número são milhares, dezenas de milhares. Quando ocorreu isso? Quando ocorreu esse fenômeno? As mesmas camadas que contêm fósseis, muitas delas contêm crateras de impacto. Então, quando as camadas estavam transportando sedimentos, soterrando rapidamente animais e plantas, os meteoritos estavam caindo também. Porque as camadas têm marcas. Isso que vocês estão vendo aqui são marcas mapeadas. Não tem como fugir disso. Então, ao olhar para esse cenário, ele é muito realista. Ele conta uma história que realmente ocorreu. Choveu. Eu chamo de o grande bombardeamento. Esse termo é aplicado por alguns astrônomos para explicar a acreção planetária, a formação dos planetas, sistemas solares. Eu acho muito precário essa explicação. Na realidade, no contexto do sistema solar, eu uso então esse termo, o grande bombardeamento. Asteroides imensos, cometas e meteoritos caíram na Terra no passado. E, como ocorreu na Lua, percebo que as crateras maiores estão escuras. Por quê? O bólido era tão grande que, ao cair, uma velocidade de 70 mil km por hora, a energia cinética do impacto se transforma em energia térmica. A rocha que está lá, ela se funde. E ao se recristalizar, ela se recristaliza uma cor mais escura. Então, impactos meteoríticos associados a vulcanismo, a formação de lava. O mesmo ocorreu na Terra. Então, eu tenho aqui eles caindo, certamente mortandade em massa, devido à morte de seres que estavam no local do impacto, evidentemente, mas ao redor também, efeitos imediatos. Então, em vários locais onde o meteorito caiu, o vulcanismo surgiu. Super erupções vulcânicas ocorreram. Mas eu nunca vi falar nisso. Eu já ouvi falar assim. Dinossauros morreram devido, quem sabe, a meteoritos, a vulcanismo. Isso está na mídia aí. Então, associar impactos meteoríticos com vulcanismo, por estranho que pareça, não é muito comum no meio acadêmico. Mas na minha dissertação de mestrado e tese de doutorado, eu estudei esse tipo de rocha vulcânica chamada basalto. E posso assegurar para vocês que a Terra está repleta de rochas vulcânicas formadas por supererupções que ocorreram nessa ocasião. Vamos ver isso então? Certamente essas supererupções provocaram mortandade em massa. Aí está o mapa. Esse mapa não é meu. Vá na internet e coloque a frase grandes províncias ígneas. Ou em inglês, large igneous provinces. Grandes províncias ígneas. E você vai perceber que o mapa é esse mesmo. O que eu tenho aqui? Essas manchas vermelhas. Os meteoritos caíram, a rocha fundiu, parte do meteorito
atingiu profundezas maiores. Essa liberação de pressão, fendas se formaram e a lava subia em grande quantidade. Fraturas se formam próximo ao impacto, obliterando um pouquinho do formato circular original. Por isso que elas são irregulares. Essa aqui eu estudei durante 12 anos. Essas rochas vulcânicas da província Paraná, Etendeca. Etendeca aqui. Mostrando que se formaram quando não existia o Oceano Atlântico. E à medida que o oceano foi se abrindo, deixou as marcas do vulcanismo acompanhando o rastro da separação. É impressionante como as evidências são muitas. Mas em toda a minha atividade acadêmica, durante 12 anos, eu não vi ninguém publicando sobre isso. Mas alguns cientistas sabem disso. Eu mostrei aos meus colegas. Eles, não, eu não prefiro esse modelo. Eu prefiro o convencional. Muito bem, mas vocês vão ver algo pior ainda. Bom, esses lugares que eu estive pessoalmente estudando. Formação Serra Geral. São os basaltos, que ocorrem em Santa Catarina também. Essas rochas basálticas, chamada pedra preta, pedra-ferro, né, popularmente, quando elas se alteram intempericamente, o sol, a chuva, vai transformando essa rocha em solo. Que solo é esse? Terra roxa. Sim. Terra roxa é a rocha vulcânica intemperizada, foi transformada em solo. Isso ocorre aqui em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem uma região que eu estudei bastante. Mas o mesmo tipo de rocha ocorre no Grupo Rio Colômbia. Estive lá pessoalmente também, conhecendo o mesmo tipo de rocha vulcânica. Aqui em Guatemala, mas já é um vulcanismo mais recente. Estive na Islândia também, durante vários dias, percorrendo todo o país com os melhores geólogos da Islândia, chamado Oscar, o nome dele, Birger Oscarsson. E os mesmos tipos de rocha que ocorre aqui e aqui também. Tive o privilégio de estar em Galápagos, conhecer os basaltos de Galápagos, aqui em Cabo Verde também. E o Grand Canyon, em alguns lugares, você vê também derrames de lava entre as camadas. Então, todas elas representam o vulcanismo que ocorreu globalmente em toda a superfície da Terra. Mas isso é pouco. Sabe por quê? O que é azul, o que é vermelho é vulcanismo. O que é azul é água. Mas se eu tirar essa água daqui, o que eu vou encontrar embaixo? Uma camada de sedimento mais ou menos fina, em seguida um material, o mesmo que ocorre nessas regiões vermelhas, basalto. Então, como o leito do Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico, o material é vulcânico? Sim. A partir de um ponto comum, a África estava aqui, embaixo, junto com a América do Sul, de repente começaram a se separar, e olha o que aconteceu. Aqui são os hipervulcões, essa rede de hipervulcões que gerou a lava que ocupa o leito dos oceanos. Olha só a extensão. Metade da superfície da Terra foi afetada por vulcanismo, mais da metade. Se esse aqui, essas manchinhas vermelhas, seriam fatais para a vida humana, imagine isso aqui. Ou a vida de outros seres que porventura estivessem aqui na Terra na ocasião. Ao mesmo tempo que essas fendas se abrem, o sentido da seta, para cá e para cá, para cá e para cá, a lava sai em grande quantidade e ocupa o espaço, vai se afastando. Querem ter uma ideia desses três fenômenos? Impactos meteoríticos, tectônica de placas, separação das placas tectônicas das partes mais periféricas da Terra e vulcanismo? Olhem só aqui, preste bem atenção. Mas antes disso, só para ter uma visualização, traçar um perfil aqui, faz de conta que está ocorrendo a separação no Atlântico, a formação do Oceano Atlântico. Eu tenho do lado esquerdo a América do Sul, lado direito o continente africano e lava ocupando o espaço no meio dos dois. Vamos entender melhor isso? Professor, mas a Terra é essa aí? É. Mas espera aí, se isso ocorrer, não ia sobrar nada, não ia sobrar ninguém. Olha aí, os três fenômenos ocorrendo aí. Preste atenção.
Está um pouco lento. O computador está lento. Alguma coisa está acontecendo. Vamos lá, então. Vamos lá. O Pangeia está aí. De repente, aqui embaixo, uma cratera de impacto, vulcanismo. Uma fissura maior se forma. O Oceano Atlântico começa a se formar, o leito do Oceano Atlântico. O que está aqui em verde, claro e escuro, é vermelho, viu? Mesma coisa. Então eu tenho aqui meteoritos caindo, tectônica de placas e vulcanismo associado. Os três simultaneamente. Quer dizer, isso ocorreu no passado. Eu não posso fugir disso. É uma realidade. Pode ver várias vezes. Que bom que está repetindo aqui. As crateras, os lugares onde caem os meteoritos, vulcanismo. E às vezes a fissura que se forma é tão grande, uma cratera acaba gerando uma fratura aqui, outra aqui, elas acabam se unindo uma a outra e gerando uma fissura maior. Essa fissura seria o proto-oceano Atlântico. Vai se abrindo, e no meio, o material que está sendo preenchido aqui é o mesmo aqui. É a rocha basáltica, rocha vulcânica. Mortandade em massa, certamente ocorreu no passado. Aí está hoje, como ficou? As placas, aquela parte periférica da Terra, chamada crosta ou litosfera, ela se movimentou, se separou, e hoje eu tenho essa situação. Lugares que estão aqui, como o Chile, bem numa placa, no limite de uma placa, terremotos e vulcanismo quase todo dia. O Brasil, que está no meio de uma placa aqui, parte da placa é continental e parte oceânica. Essa margem é margem passiva, não tem nem problema, ainda bem. Agora, essa margem é ativa, essa ativa também. No Brasil, nós temos poucos terremotos porque nós estamos bem no meio de uma placa tectônica. Okay? Imagine um meteorito caindo na água. O que aconteceria nos mares primitivos? O que vocês acham? Uma onda gigantesca, com quilômetros de altura. Vocês estão vendo o elasmossauro surfando pela primeira e última vez na vida dele. O que é isso? O cara está lá em cima olhando para baixo. Onde eu estou? Para onde eu vou? Não dá para filosofar numa hora dessa, não. Em seguida, esse mega... Não quero saber a palavra agora. Hein? Esse mega tsunami, ele atinge a costa continental de algum lugar. Pode ser América do Sul, pode ser o Pangeia ainda. O que acontece? Ele carrega tudo pela frente. Blocos imensos de rocha, do tamanho desse auditório. A água, quando transporta material, água com sedimento, com lama, vamos imaginar. Em alta velocidade, ela transporta coisas imensas, enormes, que a gente não acredita. Então, blocos, aqui um triceratops já está morto. Ainda resquícios do impacto, fogo ainda acompanha esse tsunami, a velocidade de 1.000 km por hora. 1.000 km por hora, professor, mas você estava lá para medir? 2004. Tsunami do Sudoeste Asiático. Foi maremoto e terremoto. Tem imagens impressionantes. Ondas de 30 a 40 metros de altura invadindo áreas continentais. Só que foi feito o cálculo pelos sismógrafos quando eclodiu o terremoto. Na Sumatra, placas tectônicas sofreram uma compressão, houve um cavalamento de uma sobre a outra, deslocou a água para cima, essa água na superfície viajou a 850 km por hora. Por quê? Na costa da África, exatamente o horário que elas chegaram foi calculado. Se essas ondinhas de 40 metros atingiram essa velocidade, imagine um mega tsunami. O que vocês acham?
Preste atenção. Plantas, animais, rochas, esse material, à medida que vai sendo transportado, o atrito mútuo vai quebrando as rochas em fragmentos menores. O que é mais pesado se deposita, o que é mais leve flutua mais tempo. Então, a água tem uma capacidade de seleção muito grande. Você acha que essa onda vai se depositar da maneira que vai existir uma certa ordem em milhões de anos? Daqui para cá demora milhões de anos? Não, algumas horas. Não tem como você imaginar esse processo gerando esse em milhões de anos. Só que, de modo geral, os cientistas não colocam essa imagem. Ela é muito óbvia. Isso ocorreu no passado. Mas essa imagem, se for colocada nos livros de geologia, os livros precisam ser reescritos. Simplesmente, os milhões de anos desaparecem. Não faz sentido nenhum. Erosão, transporte e sedimentação catastróficos. Mortandade em massa. E eu tenho aqui uma disposição mais ou menos ordenada dos fósseis. Parece que alguns peixes sem mandíbulas estão em camadas mais profundas. Já peixes com mandíbulas mais em cima, anfíbios, répteis, dinossauros, mamíferos, macacos, mamíferos modernos. Existe uma certa sequência dos fósseis. Essa sequência parece realmente favorecer uma ideia de evolução. Mas quando eu olho para as camadas com contatos plano-paralelos e com fósseis, não dá para falar em milhões de anos. Mas o que acontece com a datação, então? Por que dar esses valores absurdamente altos? Algo precisa ser feito e estudado ainda para descobrir o porquê. Porque não faz sentido você colocar milhões de anos nesse processo aqui. Mas, professor, estão ordenados. Um ordenamento que favorece a visão evolucionista. Favorece e não favorece. Mas o que seria, então? Por que uma catástrofe vai gerar uma ordem como essa? Pelo menos 3 fatores podem ser considerados. Aqui estão os 3. Ondas gigantescas, mega tsunamis carregando sedimentos, animais, plantas e depositando esse material em uma certa ordem. Pode ser explicado rapidamente através desses 3 processos. Zoneamento paleoecológico, ou seja, antes desse momento catastrófico da história da Terra, os animais e plantas estavam dispostos a uma certa ordem topográfica, da maneira que uma catástrofe crescente, as águas se elevando e erodindo os continentes, os primeiros a serem depositados seriam esses. Os próximos seriam esses. E as águas destrutivas, os tsunamis progredindo, cada vez mais, materiais mais altos eram removidos, e mesmo um abaixamento dessas áreas continentais, certo? Então, por último, então, foram removidas as partes mais altas desse relevo antigo e depositados. Então, essa ordem pode refletir uma ordem, um zoneamento paleoecológico, onde esses seres foram todos contemporâneos, está claro? Não viveram épocas diferentes, na mesma época. Então, o zoneamento paleoecológico me ajuda a entender um pouquinho melhor como isso ocorreu. Mas não é o único processo que pode ter ocorrido. Sobrevivência do mais apto, através da mobilidade diferenciada. Quais animais são mais rápidos na água? Tartarugas ou golfinhos? Depende, às vezes, né? Mas alguns animais têm hábitos bentônicos. Eles vivem no fundo dos mares, não sobem. Então, esses seriam soterrados primeiro. Não teriam como nadar muito. Agora, alguns mais habilidosos, mamíferos, aves, seriam soterrados por último. Então, uma catástrofe, na sobrevivência do mais apto, pode existir uma mobilidade diferenciada, permitindo, então, uma sequência mais ou menos ordenada desses seres mortos e sendo transportados de maneira catastrófica. E um terceiro fator, esse foi feito em laboratório. No experimento macabro, num tanque, foram colocados tanques de vidro, aves, mamíferos mortos, anfíbios, répteis, e deixaram um certo tempo. Com o tempo, os primeiros que desceram foram anfíbios, depois répteis, depois mamíferos e por último as aves, mostrando que existe uma
flutuabilidade seletiva dos seres. Por ocasião de uma grande catástrofe, aqueles que flutuaram mais tempo foram soterrados por último, estariam então nas camadas mais superficiais, mais aqui em cima. Entenderam? Então, essa ordem tem outros fatores ainda, chamado, por exemplo, segregação e estratificação espontânea, mas deixa para a próxima ocasião. Outros fatores podem ser considerados ao explicar o certo ordenamento dos seres no registro fóssil. Muito bem. Eu vou colocar agora, me parece que a tela, se pudesse diminuir o tamanho, alguma coisa está sendo lá em cima, ficando um pouquinho fora do controle, né? Não dá para diminuir não, né? Ok. Aqui está escrito a grande extinção em massa. E aqui está escrito 6 fenômenos geológicos globais. Então, aquilo que eu já disse, vou recapitular agora, uma sequência geológica de causa e efeito. Vamos ver então? Primeiro, meteoritos caindo na Terra, supererupções vulcânicas, em seguida, como resultado dos impactos, os impactos provocando fragmentação da crosta terrestre, provocando também supererupções vulcânicas, na hora que realmente a Terra, a crosta se fragmenta, sai água em grande quantidade e depois lava em grande quantidade. Tudo isso teria provocado movimentação catastrófica de grandes massas de água, mega tsunamis, hiperfuracões e assim por diante. Um gerando o outro. Finalmente, antes do finalmente, essa água removeria materiais, transportaria, depositaria em outros locais. Esses 5 fenômenos acabam gerando o pior deles. É o sexto. Qual que é o sexto? A partir do quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro e alguns outros, todos eles geraram o pior desastre, a pior tragédia, qual seja mortandade em massa e rápido soterramento. Agora, uma sequência lógica, vamos entender. Como eu tenho certeza que realmente os meteoritos caíram? Eu tenho marcas deixadas na Terra. São as crateras. Realmente essas marcas estão aí para mostrar que esse realmente ocorreu, porque eu tenho isso aqui, não dá para separar uma coisa da outra. Aqui, as grandes províncias ígneas, aquelas manchas vermelhas, as maiores e as menores. E aqui, quando eu vejo, por exemplo, hoje, vulcanismo, terremotos e tsunamis, eu consigo entender melhor um pouquinho o que ocorreu no passado de maneira muito mais intensa e extensa. Aqui também, quando eu vejo realmente furacões, tornados, inundações, hoje eu vou ter uma ideia do que ocorreu no passado. Okay? E aí estão as bacias sedimentares. E quando eu falo de cinturões orogênicos, estou me referindo às grandes cordilheiras, Andes, Himalaias, Rochosas, Alpes, Apeninos e outras grandes cadeias montanhosas se formaram nessa ocasião. O registro fóssil é o produto, são as marcas de que isso aqui realmente ocorreu. Okay? Não tem como negar a origem desses fósseis. Estão associados a todos esses fenômenos aí. Okay? Mas qual seria a causa primária? Apareceu aqui um quadrinho vermelho, está escrito causa primária. Em seguida, uma interrogação. Tá bom, caíram meteoritos. As marcas estão por toda parte. Mas quem desencadeou isso? De onde vieram esses meteoritos? Alguns pensam, um deles chama-se Robert Flandern, um físico da NASA, trabalhou um bom tempo. Ele tinha ideias um pouco exóticas, devo confessar, mas algumas eram muito interessantes. Ele disse: cada meteorito que cai na Terra, cada cometa que passa pela Terra, seu movimento, o caminho deixado por ele é uma assinatura. Mostra que todos eles tiveram a mesma origem. Qual origem? Usando a equação de Bode,
eu consigo encontrar, identificar e caracterizar a distância de cada planeta em relação ao Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Só que entre Marte e Júpiter tem um espaço imenso. A equação coloca um planeta lá, e não existe. O que existe lá hoje? Cinturão de asteroides. Aí Flanders entendeu. Aqui vem a história do grande bombardeamento. Havia um quinto planeta entre Marte e Júpiter. De alguma forma ele explodiu. Fragmentos foram para todo o sistema solar. Porque aquilo que nós vimos na Terra e na Lua, Marte também tem crateras de impacto associada a vulcanismo. Mercúrio tem crateras de impacto associada a vulcanismo. Né? E outros satélites de planetas com superfície sólida. Crateras por toda parte. Então não tem como negar isso. Né? Então ele diz que esse quinto planeta seria a causa primária dos meteoritos. Será que foi mesmo? Eu diria que sim e que não. Eu vou responder de maneira um pouco mais clara a seguir. Agora, um raciocínio bem lógico para fortalecer esse modelo. Se existe uma causa primária, que eu não sei qual era ainda, isso aqui seriam efeitos de primeira ordem. Esses efeitos de primeira ordem, por sua vez, geram uma causa de segunda ordem. Essa causa de segunda ordem gera um efeito de segunda ordem. Esse efeito de segunda ordem, uma causa de terceira ordem. E assim, sucessivas relações de causa e efeito. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Eu teria então esse processo desencadeando. Um desencadeia outro. Ok? E os efeitos finais, já colocamos, são marcas que eu chamo de cicatrizes. Em geologia, geocicatrizes. Então, são marcas que contam a história que a Terra foi bombardeada por meteoritos. São marcas, não posso fugir. Aqui também, províncias ígneas, o próprio assoalho dos oceanos, geocicatrizes. As grandes cordilheiras, as bacias sedimentares fanerozoicas, geocicatrizes. Cada fóssil é uma cicatriz. Geocicatrizes da paleobiologia. E também tem ecos. Quando eu vejo isso ocorrendo hoje, eventos atuais extraordinários, é como se fosse um eco longínquo e bem reduzido do que ocorreu no passado. Geoecos. Furacões, tornados e inundações, geoecos. Lá em cima, a causa primária, em primeira mão, Gênesis 6, 13, 17. O próprio Deus desencadeou. Ele é a causa primária. Eu coloquei isso aqui, se eu levasse para uma faculdade, como eu fiz isso, de geologia, e não colocasse esse texto bíblico, apenas esse painel, eu pergunto para auditório, muitas vezes composto de estudantes de geologia, professores de geologia e coordenador do curso de geologia. Eu pergunto, o que vocês acham desse quadro? Dá para manter os milhões de anos com esse quadro? Quando eu correlaciono esses eventos, essas setas aqui, sejam as preta, a verde, a azul, a vermelha, elas simplesmente inviabilizam os milhões de anos. Não tem como você olhar para isso e falar milhões de anos. Desses 6 fenômenos, 2 se destacam. Esse aqui, o quarto e o sexto. Se Deus desencadeou o dilúvio, então a Bíblia devia falar alguma coisa. Ela fala. Ela fala do quarto e do sexto. Quer dizer que isso aqui é uma explicação científica do dilúvio? Sim. Argumentação científica. Mas isso está em harmonia com a narrativa bíblica do dilúvio? Sim. Vamos mostrar então para vocês? Vamos então? Olha lá. O que está associado ao quarto fenômeno global, eu vou colocar narrativas de Gênesis 7, 8 em azul. O que está relacionado com o sexto fenômeno global em vermelho. Mas por que a Bíblia não fala nos outros fenômenos? Para quê? Eu li Romanos 1, 19 e 20. A natureza está aí para ser estudada. Ao estudá-la, eu vou encontrar esse quadro. Para que colocar essa complicação na Bíblia? Muitas coisas foram descobertas bem depois. Os meteoritos que foram caracterizados pela primeira vez em 1980. A Bíblia fala em fósseis, ela fala em dinossauros, ela não usa esses termos.
Agora, o quarto e o sexto são os mais importantes. Eles têm uma abrangência maior do que os demais. E a Bíblia fala. Vamos ver então. Agora eu vou colocar para vocês a narrativa bíblica, começando com essa aqui. Gênesis 7:11. O 4 está aqui, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, as janelas e as comportas do céu se abriram. Então, água vindo de cima. Cometas podem trazer água de cima. Uma envoltória de água que existia, depois eu posso explicar um pouco melhor para vocês, antes dessa grande catástrofe, também desabou. E o que mais diz aí? As fontes do abismo se romperam. Ou seja, a terra se abriu devido aos impactos, a água saiu de grande quantidade e depois a lava saiu em seguida. Os geólogos sabem, antes de uma erupção vulcânica sair a lava, a água, vapor de água sai em grande quantidade. Existe muita água no manto, água em grande quantidade. Quando ocorre o vulcanismo, qual se movimenta mais rápido? Lava pesada, viscosa ou vapor de água? Ele sai primeiro. Então, quando fala, as janelas do céu se abriram, as fontes do abismo se romperam, eu como geólogo penso em impactos meteoríticos, penso em tectônica de placas, está diretamente ligado. Mais um. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A água, porém, vogava sobre as águas. Água por toda parte. Mas, professor, caindo meteoritos. E daí? E a arca de Noé? Já respondemos. Se não hoje, amanhã vai ter um tempo para perguntas e respostas, amanhã à tarde. Okay? Agora vamos falar um pouquinho do sexto fenômeno global. Mortandade em massa e rápido soterramento. Tudo que tinha de fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra, em terra seca, morreu. Isso é extinção em massa? É mortandade em massa ou não é? É lógico. Mas, uma evidência do quarto fenômeno. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Se existem bacias sedimentares com fósseis de regiões marinhas em toda a superfície da terra, então isso se ajusta perfeitamente a esse texto bíblico, mostrando que as águas ocuparam, elas invadiram e afetaram toda a superfície do globo terrestre. Mais uma, para justificar o quarto fenômeno global. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu e a copiosa chuva se deteve. Ainda bem que pararam. Os meteoritos começaram a diminuir e hoje raramente caem na Terra. Foi um processo um pouquinho demorado de estabilização. Não foi de imediato, foi gradualmente, mas quando Noé saiu da arca já a situação estava bem mais abrandada, mais tranquila. Mais um que fala do sexto fenômeno global. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, animal, os répteis e as aves do céu foram extintos. A palavra extinção em massa é bíblica, viu? Não é da geologia, não. Ficou somente Noé e os com eles estavam na arca. Mais uma para justificar o sexto fenômeno global. Pereceu toda a carne, mortandade em massa, que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Vocês estão vendo, então, um quadro onde a narrativa bíblica do dilúvio se harmoniza com as evidências científicas do dilúvio. O dilúvio, para mim, pode ter 4 nomes. O próprio dilúvio, mortandade, a grande catástrofe, a grande extinção em massa e a maior tragédia ambiental da história da Terra. Todos esses termos se referem ao mesmo evento. Então, o geólogo, segundo Romanos 1, 20, tem esse quadro para entender que o dilúvio ocorreu. Biblicamente, sim. Cientificamente, é provado? Está demonstrado? Também. Okay? E termina o dilúvio depois de 1 ano, 17 dias de permanência na arca. Na narrativa bíblica do dilúvio, existe 12 referências em Gênesis 7, 11 a 8, 14. 12 referências a dia, mês e ano.
mostrando que o tempo foi computado para que ninguém confundisse dias, semanas e meses com milhões de anos. Então, esse quadro mostra a verdadeira origem dos fósseis, vítimas preservadas da maior tragédia ambiental da história da Terra, o próprio dilúvio de Gênesis. Professor, vamos ser um pouquinho conciliatório, vamos tentar mostrar que houve um pouquinho de evolução, né, e dilúvio ao mesmo tempo, tal. Dá para comparar? Dá para fazer uma síntese? Pegar um extremo, Cambriano ao Mioceno. São camadas que contêm fósseis aqui em grande quantidade. Vamos tentar fazer aqui uma... Aqui eu tenho a tese, a antítese e vamos criar uma síntese. Tentar. Será que é possível? Vamos comparar um pouco melhor o que o criacionismo diz a esse respeito e o que o evolucionismo diz a esse respeito. Camadas do Cambriano, pelo menos até o Mioceno. Vamos ver? Aqui, segundo a evolução, essas camadas sedimentares fanerozoicas ou com fósseis contam a história evolutiva da vida. Desenvolveu gradualmente durante milhões de anos. Entre um animal e outro, existem processos graduais e lentos? Não, existe soterramento contínuo e rápido. Ou seja, para o criacionismo, não são etapas evolutivas, mas vítimas da grande extinção em massa, ou do dilúvio. A evolução, como ela retrata isso aqui? Como etapas de lenta e gradual evolução. E o criacionismo? Níveis de contínuo e rápido soterramento. Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não tem uma coisa, nada. Aqui, centenas de milhões de anos. No criacionismo, meses. Não dá para conciliar. Ou você fica desse lado, ou desse. Essas evidências apontam para onde? Para a esquerda ou para a direita? Direita? Você é de direita, né? Ok. Evolucionismo e criacionismo. Dois paradigmas das origens distintos e inconciliáveis. Não tem como. As evidências estão desse lado aqui. Eu podia falar muito. Meu livro, A Grande Extinção de Massa, leia ele. Aí você vai entender um pouquinho melhor o que estou dizendo hoje à noite. Então, um dia eu estava em Uberaba, perto de Uberaba, em Peirópolis, onde tem um museu de dinossauros. Alguém já esteve lá? Estava vendo algumas escavações de dinossauros na região. De repente eu vi uma pessoa olhando para mim de maneira assim, séria, meio desacreditando. Olhando para mim assim, eu contando mais ou menos o que vocês estão vendo aqui. Ele veio me procurar. Eu quero entender um pouco melhor o que você disse aí. Eu tinha que continuar o trabalho. No dia seguinte, fomos para um hotel pequeno na região. Ele estava no mesmo hotel. Jantamos, eu chamei e contei essa história para ele. Falei, isso aqui é o dilúvio. Isso aqui é o dilúvio numa linguagem científica? É isso aqui. Puxa, Naor, se o dilúvio foi isso, eu acredito. Mas aquela historinha de Noé e da arca é ridícula, né? Falei, não, é a mesma história. É a mesma história, contada de maneira diferente. Para que eu realmente vou encher a cabeça de alguém desde os tempos antigos com essas informações que eram passíveis de serem encontradas? Aliás, demoraram para serem encontradas. Esse modelo podia estar muito mais adiantado. E hoje os cursos de geologia podiam estar falando algo bem diferente do que é apresentado nas universidades. Infelizmente, as pessoas realmente têm dúvidas. Então, eu tenho as evidências científicas da grande extinção em massa, ou da grande catástrofe, ou do dilúvio. A narrativa de Gênesis permite entender isso, isso me leva a isso. Você quer entender? Leia o livro. A grande extinção em massa. Você vai compreender um pouquinho melhor o que foi apresentado aqui. Terminando essa data, mais ou menos 2420 a.C. A segunda, 2300. Qual a diferença entre uma e outra? Quantos anos dá? 120 anos. Lembra de alguma coisa?
Noé viveu muito tempo antes do dilúvio, ele tinha 600 anos. Daqui para cá viveu mais 350. Mas os dias de Noé, que a Bíblia está querendo dizer, foram os dias mais importantes da vida dele. Foram esses 120 anos em que ele ficou pregando. O que ele disse? Um convite. Entre na arca. A salvação está aqui. Ele precisava de 120 anos para construir a arca? Não. Inteligência e tecnologia podia construir rapidamente. Tempo de graça, prolongado. Mensagem de advertência. Finalmente, o dilúvio. Jesus usa essa mesma realidade em Mateus 24 para entendermos que estamos vivendo como nos dias de Noé. Quando começa os dias de Noé, os tempos modernos, amanhã cedo eu vou falar um pouquinho sobre isso, essas datas aí, ok? Começa aqui e termina não sabemos quando. Estamos vivendo o grande dia da expiação, onde as 3 mensagens angélicas estão sendo proclamadas e elas promovem o criacionismo. Adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, as fontes das águas, dilúvio. Está chamando a atenção para o dilúvio. Mensagem de advertência. O paralelismo é impressionante. Hoje já se passaram 178 anos de graça. Um grande dia da expiação. Mas o que é esse dia da expiação? Qual o significado dele no passado e hoje? Amanhã pela manhã, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E vou usar argumentos para explicar isso, sabe de quem? Isaac Newton. Sim, amanhã pela manhã. Quando vai ocorrer o final, não sabemos, mas está perto. Muito perto. Finalizando, uma perspectiva minha, pessoal. Eu vou ler. Nesse solene período, estamos vivendo já há 178 anos, do grande dia da expiação, os cristãos criacionistas são então comissionados como anjos da esperança a levantar no lugar mais alto a bandeira do criacionismo, mediante as evidências bíblicas e científicas da criação e do dilúvio, realçando assim a importância do criacionismo nos programas de evangelização mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a perspectiva pessoal. Que privilégio estar vivo hoje e poder realmente presenciar o que nós estamos presenciando no mundo inteiro. Não é? Como esse tema deve impactar a nossa vida e modificá-la daqui para frente. Amanhã pela manhã, à tarde e finalizando domingo à noite, iremos comentar um pouquinho mais a esse respeito. Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve, se Deus quiser. Nem tudo é tão simples, mas é tudo segundo a vontade de Deus e não há como fugir. Doutor Naor, nós vamos dar um livro seu hoje já. Tá? Vamos dar logo um livro seu aqui, tá certo? E um do Dr. Rodrigo aqui também, Escavando a Verdade e a Grande Extinção em Massa. Vou começar com o menor. Eu vou fazer 2 perguntas, pode ser? E quem responder leva? Aí, a banca está aqui para dizer se está certo ou não, tá bom? Tá bom? Só um detalhe, as perguntas que nós tivermos amanhã à tarde, nós vamos poder... ok. Então, amanhã à tarde, domingo pela manhã, vai ser um fórum aberto para as perguntas. Seria melhor escrever? A gente já pega ou eles fazem aqui mesmo ao vivo? Ok, então se você já tem alguma pergunta que quer trazer amanhã, já vai trazendo, nós já vamos deixando. E na hora surgiu alguma, faz também. Tudo bem? Algumas perguntas. Quem sabe o tempo não vai permitir responder todas, mas na medida do possível, vamos tentar. Bom, 2 precisamos responder hoje. Vamos lá. Onde já estão as perguntas? Tá? Quando eu vi as perguntas que a minha esposa fez, eu lembrei de Nero. O professor Naor faria as perguntas mais fáceis. Tá? Mas vamos lá. Eu faço a pergunta, a resposta e a validação é sua, por favor. Tá? Se não... Queridos, vamos lá, 2 perguntinhas. Vou entregar primeiro aqui, Escavando a Verdade, a Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia. E na sequência, a Grande Extinção em Massa, Evidências e Implicações da Maior Tragédia Ambiental da História
da terra. O Dr. Naur estava me dizendo que aqui no meio deste livro tem um encarte que ele vai desdobrando em três partes? Três partes, ok? Ok, né? Pode ser reproduzido em tamanho maior, e ele é bem elucidativo. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que a probabilidade de fossilização lenta ao longo de milhões de anos é praticamente nula? Por que não dá para ter essa fossilização ao longo de milhões de anos? A Lipe levantou a mão. A Gisele? Ela foi bem. Ela foi excelentemente bem, né? Vocês ouviram? Ok. Não. Então, tá bom. E tá certo, né, Fernando? Tá certo. Né? Tá bem, né? Ok, Gisele, então eu vou lhes entregar Escavando a Verdade, a Arqueologia, tá? E as Incríveis Histórias. Vamos levar lá, por gentileza. Tá? Saudação para a Gisele aqui, gente. Vamos lá, vamos levantar a mão. Tá? Muito bem. E agora vamos entregar aqui a Grande Extinção em Massa. Tá? O livro, tá? Não é a Grande Extinção, não, tá, gente? É o livro. A segunda pergunta é: por que são encontradas partes de esqueletos fossilizados ao invés de esqueletos completos? Ali o Martin foi primeiro. Não? Não? Tá. Só um pouquinho lá, Martin. Alguém levantou aqui primeiro que eu não vi quem foi. Acho que foi o Felipe? Ok. Depois o Adrian. Ok. Por que, Felipe? Aguenta aí. Estamos averiguando. Primeiro, aí foi o Adrian. Quase. Então, essa pergunta vamos... Isso. Não. O atrito mútuo, uma parte pegando outra. O impacto entre um animal e outro, ou entre rochas e animal. Ou seja, esse atrito, antes do depósito, no próprio transporte desses animais, já foram realmente atritando. Alguns, num espaço onde havia menos animais, conseguiram permanecer inteiros. Não é? Mas o atrito mútuo, rochas, plantas e animais atritando um com o outro, vai deslocando a perna, um braço, a cabeça. Tá. Ok, vai falar disso amanhã? Domingo de manhã. Domingo de manhã, tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos deixar as duas aqui e vamos buscar uma terceira pergunta, então, tá certo? A banca aqui não é fácil, gente. Mas valeu, Felipe, valeu, Adrian. Mais pessoas levantaram as mãos, mas aí eu não tenho condições. Eu consegui pegar 3, tá? 1, 2, 3. Depois não sei quem veio na ordem. Então, para não ser injusto, vamos à terceira pergunta. Tá? O que pode explicar encontrarmos fósseis de peixes no topo das montanhas? Aqui? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que não ficou claro pelo que eu disse. As grandes cadeias montanhosas, Himalaias inclusive, você tem fósseis de marinhos no topo delas. A água chegou lá em cima? Não. Esses são bacias alongadas que antigamente os geólogos chamavam de geossinclinais. Ou seja, você tem bacias sedimentares alongadas próximos a duas placas tectônicas que pegam essas camadas que se formaram, depositaram, inclusive com animais, no nível do mar e começam a amarrotar elas. Se eu tivesse aqui uma folha de papel, ficaria fácil explicar. Isso. Sobrou folha de papel. Vamos levar logo 2. Vamos. Aqui, ó. Esta.
Essas camadas estão depositadas na horizontal. Uma placa tectônica começa a comprimir. Aqui uma margem onde não se movimenta, mais passiva. Ela sobe. Se for no nível do mar, mas devido a esse processo de compressão tectônica, ela acaba subindo e ficando em regiões mais altas. Okay? A água não chegou a 8.000 metros de altura. O Monte Everest, creio que foi bem menos. Então, tomar cuidado. As camadas dobradas, as cadeias montanhosas, você chegar em alguns lugares onde não existe neve, você percebe todas onduladas. Elas foram comprimidas e soerguidas, levantadas. Aquilo que estava no nível do mar passou a ficar a 7, 8.000 metros de altura. Claro? Ok. Né? Na verdade, vamos clarear mais. Mas vamos lá. Eu preciso dar esse livro aqui, doutor. Tá? Vamos partir para a última pergunta aqui. Tá? Noé pregou há quantos anos? Ok, está simples. Muito bem. Tá? E qual é o tempo que Deus está nos dando hoje? Você está certo, você levantou a mão. Eu olhei para que levantou a mão. E você falou quanto? E você quer esse livro? Então venha cá. Doutor Naor. Realmente, teve mais gente que falou, mas ela levantou a mão. Tá? Larissa. Tá? Então tá aí. Receba o seu livro. Parabéns. Mentindo dentro da igreja no sábado, 3 pecados. Vem cá. Abre aí, pessoal, veja aquele encarte. Tá? Muito bem. Queridos, 1h30 de programa, nós precisamos terminar. Tá? Nós vamos deixar a Larissa abrir. Tá certo? Vou mostrar uma pinha para ela. É isso, vamos te abrir para mostrar. O marido, quer vir ajudar a sua esposa? Já foi, Tá? já foi. Porque senão a gente vai sair daqui amanhã, vira uma vigília. Ufa. Tá? Incorrigível. Tá? Aqui no meio, parece que tem uma página em branco. A tendência é você querer rasgar ela para ter algum erro de encadenação, mas não. Com cuidadinho, mexe aqui na pontinha dela. Elucidativo. Uma coluna geológica, tá? Com vários dados científicos e bíblicos sendo colocados paralelamente, lado a lado, se harmonizando. E aqui tem um QR Code, você pode aumentar, imprimir maior, um quadro grande e colocar na sala, numa escola. Ok. Este é o da Larissa, amanhã tem mais. Nós vamos orar, nós vamos encantar, tá bom? Saudação para a Larissa aqui, gente. Tá certo? Valeu. Queremos agradecer Distrito Guaramirim, Distrito São Luís, Pastor Carlos, para não falar, mas Pastor Carlos está aqui também, viu? Tá certo? A gente agradece a presença dele, tá? E agradecer o Distrito Central. Amanhã tem mais. Alguma igreja que vai fechar vai estar com a gente, tá certo? Outras vão para os seus cultos normais e à tarde, às 15h30, vamos ter falando o doutor Naor e o doutor Tiago. Deus abençoe. Escreva as perguntas, o faça amanhã à tarde e que Deus nos consolide a fé. Jesus Cristo está voltando e nós vamos vê-lo e morar com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe. Doutor Naor, abençoa esta igreja, por favor. Lhe agradeço por hoje à noite. Oremos. Eterno e bom Pai que estás nos céus, nos sentimos felizes por estarmos em Tua presença com nossos irmãos e amigos, aqueles que estão próximos aqui presencialmente, estão à distância, que de alguma forma aquilo que foi exposto aqui possa despertar o interesse e estudarmos mais a Tua Palavra, e temos a certeza de que as narrativas de Gênesis, especialmente Gênesis 1 a 11, são literais, são históricas, devem ser valorizadas por todos aqueles que se consideram como cristãos. Nos ajude a crescermos em conhecimento e sabedoria e vivemos uma vida mais abnegada, permitimos que o Teu Santo Espírito renove a nossa mente cada dia. Prepara-nos todos para os céus. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok.